E o versículo 10 conclui dizendo assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens de pé. 4.000 antes, e agora mais 30.000 homens perderam e morreram. A batalha então aconteceu, e de um lado nós tínhamos os temerosos filisteus, que foram motivados a agir como homens, que foram motivados a lutar, e do outro lado nós tínhamos o povo de Deus, que achava que a batalha já estava ganha, porque eles confiavam em si próprios e foram derrotados. Mas não é só isso. O texto complementa dizendo que foi grande a derrota, que foi uma derrota assim avassaladora, foi humilhante. 30.000 homens morreram. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: como que tudo isso que nós olhamos pode ser aplicado no nosso dia a dia? Como é que essa história, que foi escrita há tantos anos, que aconteceu há cerca de 3 milênios atrás, ela pode tratar de algo tão atual ou moderno, ou algo que sirva para o nosso dia a dia hoje? O sábio lá no livro de Eclesiastes, ele já dizia que não existe nada novo debaixo do sol. Talvez você reconheça que os filisteus eram um povo conhecido na Bíblia, né? E muitas vezes nós falamos sobre os filisteus, você já ouviu falar sobre eles, sabendo que eles eram inimigos do povo de Deus. Mas talvez você não soubesse que os filisteus, eles tinham 5 cidades, pelo menos 5 cidades, em que eles ficavam ao redor ali do povo de Israel. E como a história tem nos mostrado, havia sempre batalhas entre esses povos por questões de território. Assim, por diversas vezes, haviam aí tentativas de se expandir o território. E esses inimigos lutavam ali uns com os outros para tentar ter mais terra e dominar aquela região. E o ponto relevante aqui não são essas tentativas de ter mais terra e essas batalhas em si, mas as motivações por detrás delas. Porque as questões geográficas, como nós dissemos hoje de manhã, elas nunca são o foco da Bíblia, no ponto real aqui, mas sim as motivações por detrás de cada uma dessas ações, dessas empreitadas que esses povos davam. Por que eles faziam essas coisas e lutavam tanto e tinham tantos problemas com seus inimigos? Eu creio que a mensagem principal desse relato aqui é de que, assim como os israelitas, nós precisamos crer e também viver à luz da verdade que o Senhor socorre aqueles que agem pela fé nele, em Deus, e não nas coisas de Deus. Eu acredito que o autor desse livro, ele está nos lembrando aqui que ao tratarmos Deus como um amuleto, nós seremos deixados à nossa própria sorte, se é que você acredita em sorte. Eu também acredito que uma vez que Deus deseja que nós vejamos e creiamos em sua fidelidade, que nós também devemos enxergar a sua glória e a sua dignidade. Ou de uma forma mais prática, esse texto aqui está nos ensinando que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos depositar a nossa fé em Deus e agir como servos de Deus ou do Deus da arca, e não usando a arca como se fosse o próprio Deus.